Senhores, senhoras, amigos, amigas, vamos dar início a mais um estudo das quartas-feiras do Núcleo Espírita Francisco de Assis. E para abrir nosso estudo, como sempre a gente faz, nós lemos uma página de ambientação, para a ambientação da nossa prece e a ambientação de todo o nosso estudo. E a página escolhida no estudo de hoje foi o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis então entrar no reino dos céus. São palavras escritas pelo Espírito de verdade. Vamos orar? Jesus querido, Jesus amado, querido Francisco de Assis e todos esses espíritos maravilhosos que nos acompanham, eu peço auxílio para que a nossa reunião transcorra em clima de paz e que o nosso estudo possa ser bem compreendido por todos nós. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigada por tudo que tem nos dado, por tanta saúde, por tanto amor. Obrigada por nos amar tanto assim, Senhor. E com isso, com essa vibração de amor e paz, nós vamos iniciar mais um estudo de quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, minhas amigas, nós vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos. E coube-nos estudar o item 8, a virtude. A virtude, ela, no dicionário Aurélio, ela quer dizer o seguinte: qualidade do que se conforma com o considerado correto. Quer dizer, qualidade daquele que faz questão de ser correto, né? E desejável, que age conforme o desejável. Por exemplo, do ponto de vista moral, é aquele que é honesto, que é caridoso, que é sóbrio. Do ponto de vista da religião, que é aquele que leva a sério a sua religiosidade, né? E do comportamento social, que é aquele famoso verniz social que a gente precisa usar quando a gente está na rua, nas filas, o por favor, muito obrigada, pois não, né? As palavrinhas gentis. Isso a gente tem que usar no comportamento social. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem é trazida para nós por François Nicolas Madeleine. François Nicolas Madeleine, ele foi um cardeal. E como a maioria que ajudou a Kardec a codificar aqui a doutrina, começou a angariar muito conhecimento e ter uma visão muito grande do que era ser caridoso e bom, né? E começou a se misturar aquele interesse material com o que ele estava começando a compreender que era justamente o inverso. Então, nas pregações dele, ele falava muito: não adianta vocês terem dinheiro, não adianta vocês serem bonitos, andarem de roupa bonita, se vocês não são caridosos, não são bons,
não fazem caridade. Então, naquela época, isso era uma coisa que não se falava dentro de uma igreja, né? Agora até se fala, mas não se falava dentro de uma igreja. Então, todos esses aqui que auxiliaram Kardec, se a gente observar, a maioria era católico, a maioria. São Luís, Lamennais, João Vianney, tem um monte deles que são católicos e que, quando Kardec foi codificar a doutrina, eles estavam lá com Kardec, auxiliando e amparando Kardec, né? Então, aqui o François nos diz o seguinte: a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. E o que é o homem de bem, na verdade? É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade da sua forma mais correta. Aquele que é bom, que é caridoso, que é trabalhador, que é sóbrio, que é modesto, né? E o que nós vemos, conseguimos ver, é que nós temos no reino do Espírito essas virtudes, elas estão dentro de nós de forma, na forma de germen. Nós temos as leis divinas embutidas em nós. Então, automaticamente, nós temos as virtudes embutidas em nós. Mas por que ainda não somos virtuosos? Porque isso é um processo de desobstrução. Está obstruído por alguns fatores, algumas coisas que nós vamos ver lá na frente, e que aqui também François fala isso para a gente. Aqui ele fala do orgulho e a vaidade. O orgulho e a vaidade abrange muita coisa. Então, eu separei assim algumas coisas, uma coisa e outra, para a gente poder ver que, às vezes, no pequenininho, a gente comete alguns erros, né? E a gente precisa ser um pouco mais observador. Porque esses aí que estão aqui no Evangelho, eles foram muito observadores. E eles ultrapassaram muitas barreiras, porque eles começaram a compreender a realidade do que eles aprendiam, eles começaram a entender a fundo o que eles estudavam, que realmente não adiantava ser rico porque se não fosse caridoso, né? Fora da caridade não tinha salvação. Eles começaram a ver isso tudo, mas não podiam falar esse tipo de coisa. Porque se eles falassem esse tipo de coisa naquela época, nossa, eles iam ser presos, iam ser enforcados. Eu estou falando do ano aí de 1600, 1700 e pouco. Então, eram anos muito difíceis, anos de guerras pesadas, principalmente na França. A maioria aqui que ajudou Kardec a codificar a doutrina eram franceses, a maioria. E viveram em períodos de pós-guerra, períodos muito difíceis. E o François, quando ditou isso daqui para Kardec, ele falou de dois virtuosos. Ele citou esses dois como virtuosos. Ele fala de Cura d'Ars. Cura d'Ars viveu no período de 1713 a 1786. E Cura d'Ars, cura quer dizer padre. E d'Ars era um lugarejozinho, que hoje até é uma cidade maiorzinha, um lugarzinho maior, mas naquela época era um vilarejo, entendeu? E João Vianney, que era o cura d'Ars, ele não era um homem muito inteligente, sabe? Ele queria ser padre, mas ele não conseguia, porque ele tinha duas matérias que embarreiravam ele, que era filosofia e teosofia. E teologia. Ele não conseguia tirar boas notas nessas duas matérias e ele não conseguia nunca se formar padre por causa disso. E ele era muito rechaçado, os padres debochavam dele, que ele era burro, chamavam ele de burro. Enfim, ele passou muita coisa. Mas só que ele era muito observado pelo clero, pela chefia, pelo alto escalão da igreja, que ele era muito bom, onde ele chegava ele fazia muita caridade, ele conversava com as pessoas, ele conseguia transformar vidas. Então, e como esse lugarejo aí, o lugarejo de Dars, na França, tinha passado por uma guerra, e tinha pessoas de muito vício, gente que bebia muito, crianças abandonadas porque o pai e a mãe tinham morrido na guerra, enfim. Ele chegou nesse lugarejo e fez uma revolução, transformou muitas vidas.
Então ele foi ordenado padre, mesmo sem ter conseguido chegar a ser padre. E hoje ele é tão respeitado no mundo, na Igreja Católica, que ele foi canonizado, né, São João Vianney, o cura d'Ars, e o dia do padre é comemorado no dia que era o aniversário, a data natalícia dele, o aniversário dele. Então você vê que ele não precisou de muita coisa, não. Ele precisou se anular, né? Ele não precisou de muita inteligência. Ele precisou de ação. Ação. E nós vamos ver mais lá na frente que a ação é coisa que nós temos pouca. Nós temos pouca. E ele fala também, o François cita também o São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo ele viveu um pouco antes do cura d'Ars. Mas ele conseguiu se ordenar padre, e ele viveu numa paróquia que era uma paróquia de maior valor aquisitivo. As pessoas eram de maior valor aquisitivo. E através da conversa dele, da lábia dele, ele conseguia angariar muita coisa e conseguiu fazer muita coisa pelas crianças que ficaram órfãs por causa das guerras, né? Esse capítulo aqui, onde está escrito as virtudes, se nós olharmos onde Kardec colocou, ele colocou onde? No capítulo Sede Perfeitos. Sede Perfeitos. Porque ninguém chega à perfeição se não for virtuoso. Então, realmente está no capítulo certo. E lá no início, Kardec fala sobre o que Jesus falou. Sede perfeito, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Isso não quer dizer que nós vamos ser perfeitos como Deus, porque a perfeição de Deus ela é absoluta. A nossa perfeição ela é relativa. Então não existe perfeição igual a de Deus. O Deus é o nosso teto, absolutamente, e nós relativamente vamos chegar até Ele. E que para nós conquistarmos essa perfeição relativa, nós temos que começar, agora que a gente vai entrar mesmo no nosso estudo, para a gente conseguir entender, porque nós, na atualidade, no momento atual, vamos trazer a falta de virtude para os dias atuais. Por que a gente não consegue ser virtuoso? Por quê? Aí eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, as perguntas 893 até 906, está falando sobre virtudes e sobre os vícios. São os vícios que nós temos que não nos deixa ser virtuosos ainda, porque nós vamos ser. Esse é o nosso destino, é a nossa meta, quer dizer, é o nosso caminho, né? É a nossa reta e a nossa chegada, é ser perfeito relativamente, tá? E lá na pergunta 895, tem uma pergunta de Kardec muito interessante, que ele pergunta assim, ó: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, quer dizer, Kardec falou assim para os espíritos: olha, eu não vou nem falar dos defeitos e dos vícios que a gente tem, não, porque isso a gente já sabe que a gente já tem. Mas teria algum outro sinal, sem ser os vícios e os defeitos, assim, mais característico para a gente ter mais cuidado de imperfeição? Aí os espíritos respondem: sim, o interesse pessoal. Tá aí uma das coisas que não nos deixa ser virtuoso. A primeira, o interesse pessoal. Nós ainda fazemos caridade com o objetivo na nossa evolução. Eu tenho que ir porque eu tenho que evoluir. Não é assim que funciona. Não é assim. É preciso haver desinteresse, é preciso que a coisa seja natural. Como você pegar um copo ou uma lata de refrigerante que você bebe na rua e que você vai lá, joga no lixo, e que fica todo mundo te olhando como se você fosse estivesse fazendo uma coisa assim muito... É isso, entendeu? Você vai lá jogar aquele lixo lá porque você não gosta de jogar lixo no chão. Você já tem esse conhecimento. Eu não vou sujar o planeta. Eu não vou ajudar para que a minha cidade encha quando chove. Então você já tem essa consciência e você vai lá e faz isso. Isso é uma virtude.
Porque é uma coisa desinteressada. Você não tá pensando se alguém está te olhando. Você faz porque é um ato de uma coisa que já está em você, que você já aprendeu e que você já conseguiu entender que é aquilo que a gente tem que fazer, que é o certo. Então, isso é desinteresse, isso é virtude. Agora, o interesse pessoal ele ainda está muito presente. A gente ainda pensa em bônus hora, a gente ainda pensa assim, ai, será que alguém está vendo eu fazer isso? Eu vou fazer isso, mas eu vou falar para alguém que eu estou fazendo. E não é bem por aí. O processo é entre nós e Deus. Não existe mais ninguém no meio disso. Quem quiser te observar e fazer igual, ótimo. Nós não temos que copiar nada, nós não temos que copiar voz de ninguém, nós temos que copiar forma de ser de ninguém. A gente tem que agir sem interesse nenhum. A gente não tem que ter amigo porque o amigo tem dinheiro, a gente não tem que ter fazer uma coisa porque a gente vai conseguir uma coisa a mais. A gente não tem que votar numa pessoa porque aquela pessoa vai dar um óculos ou vai dar alguma outra coisa de valor pra gente. A gente tem que aprender a fazer as coisas sem interesse, fazer as coisas pelo ato, pelo gesto. Então, o que a espiritualidade está dizendo aqui é que isso atrapalha muito mais do que os vícios e os defeitos, que são traços de personalidade, nós vamos ver mais lá na frente. Isso, o defeito e o vício não atrapalha tanto quanto o interesse pessoal. O interesse pessoal atrapalha muito mais, né? Porque o interesse pessoal ele magnetiza, né? Vamos lá então. Aí na pergunta 909, Kardec faz outra pergunta que essa resposta me envergonha. Eu fico muito envergonhada. Ele pergunta o seguinte: poderia sempre, ele não fala assim, poderia de vez em quando, ele fala assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? A espiritualidade responde, sim, por vezes fazendo esforços bem pequenos. Olha que vergonha, gente. A gente ainda não faz nem pequenininho. A gente tem que começar a tomar o gole da paz do Chico. Vamos tomar muito gole da paz. Calar, calar. Calar perante as ofensas. Calar quando uma pessoa te acusa de uma coisa que você não fez. Para que ficar se defendendo? O próprio universo vai te defender. Chico Xavier tem uma frase que eu gosto muito. Ele dizia o seguinte: as tuas boas ações vão ser o seu advogado aonde quer que você se encontre. Então eu não preciso me defender se eu estou certa. O que está em volta de mim, a minha vibração, é eu e Deus. Eu e Deus, eu confio nele, eu estou imersa no fluido cósmico universal. Eu estou imersa de Deus. Nós estamos imersos de Deus. Nós estamos imersos nas leis dele. Então, para que a gente vai se preocupar em se defender, em ficar, sabe, batendo boca, né? Eu costumo dizer também que eu gostaria de ter nascido com a idade que eu tenho hoje. Porque lá da barriga da minha mãe até agora eu aprendi muita coisa. E, assim, hoje eu tô falando menos, eu tô mais observadora, mas eu já fui muito falante, já fui muito de argumentar, de bater boca. Por quê? Por quê? Porque nada, sabe? O importante é ter paz de espírito, paz de consciência, é colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir. E é só assim que a gente vai conseguir ser virtuoso, se a gente começar a fazer essas pequenas coisas que a espiritualidade está falando aqui. Aí vem uma outra coisa aqui que a gente tem que observar e que a gente não observa. Nós fazemos muitas comparações entre nós e os outros e nós. Nós criticamos muito, a gente se preocupa muito com a vida do outro e às vezes pouco com a nossa vida. E no final das contas, o principal inimigo, o inimigo número 1 nosso, somos nós. Vamos avaliar. Quando eu nasço, mesmo que eu nasça com um univitelino, eu vou ser igual ao meu irmão univitelino? Não. Se tiverem 5 dentro de uma barriga, vão ser todos iguais? Não.
Então, tudo que nós temos que fazer é entre nós e Deus. É Deus que vai nos avaliar. Ele que vai nos avaliar. E a gente tem tendência também, também a diminuir o outro. Desculpe. O time do outro, o tempo do outro. Eu tive uma experiência uma vez no NEFA. Eu ia para casa junto com o seu Bal, que era um senhor, um membro muito antigo da casa. Eu ia para casa com o seu Bal, com a esposa dele e com meu marido, nós éramos vizinhos. E nesse dia eu tinha feito uma palestra. No NEFA. Aí na hora que eu saí com ele, que a gente chegou na esquina, eu abracei ele e falei, e aí o Balzinho, gostou da palestra? Ele falou, não gostei não. Aí eu tomei aquele baque, sabe? Eu falei, poxa, Balzinho, mas eu estudei tanto, sabe? Eu pesquisei tanto e você vem dizer que não gosta? Fiquei chateada mesmo quando ele falou que não tinha gostado. Mas aí ele falou assim, não gostei porque eu não entendi muita coisa que você falou. Eu não entendi. Eu falei, não entendeu? Ele falou, não, muita coisa que você falou eu não entendi. Aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei assim, quieta, pensativa. Aí meu marido perguntou, o que foi, sério? Eu falei, José, você já pensou a quantidade de vezes que a gente vai fazer uma palestra, que a gente vai fazer um estudo, e que a gente fala coisas de acordo com o que a gente aprendeu, com o que a gente estudou, e de acordo com os livros que a gente já leu, e que a gente não busca uma palavra, um sinônimo, uma palavra que encaixe para que todos entendam? Você já pensou quantas vezes nós já fizemos isso? E eu estou muito chateada comigo mesma. Eu fiquei muito chateada comigo mesma. Porque eu pensei, meu Deus, quantas pessoas teve essa opinião de mim? Quantas coisas que eu falei e que eram coisas pertinentes ao que eu angariei com o meu estudo. Mas tem muita gente que não estuda, que não tem estudo. Então aí é que está, a virtude também está aí. É você respeitar o tempo do outro, você respeitar a cultura do outro, você respeitar a forma do outro ser, entendeu? Saber como se colocar, saber como falar, saber como agir com amor. A gente tem que agir com amor até na hora que a gente está fazendo um estudo público. Porque às vezes tem muita gente ali que vai ser tocado pela tua palavra. Então a gente tem que colocar amor em tudo que a gente faz por causa disso. E a gente tem que entender que ali vai ter pessoas que se você falar uma palavra difícil, ela não vai entender. Então quando você estiver montando o teu estudo, substitui as palavras por palavras mais simples, por palavras mais acessíveis. Aí eu fui começando a trazer isso também para a minha vida profissional. Eu fui começando a ficar mais observadora nisso. Fiquei mais crítica comigo mesma. E foi uma lição maravilhosa que o seu Balmo me deu. Aí depois, no dia seguinte, eu fui com meu marido lá na casa dele para comer os bolinhos de chuva da tia Aurora e também para a gente fazer o estudo de novo. Aí ele compreendeu. E eu fiquei me sentindo melhor, porque eu estava me sentindo muito mal. Mas esse se sentir mal foi bom para mim, porque deu uma sacolejada na minha vaidade, na minha prepotência, na minha forma de falar, e me mostrou que eu tenho que aprender a respeitar as pessoas, sem diminuir as pessoas, sem achar que as pessoas que eu sou melhor do que ninguém é melhor do que eu. Eu sou eu, cada um é cada um, entendeu? E nós não temos que fazer comparações, nós temos que nos respeitar e nós temos que parar de fazer comparações, parar de apontar o dedo. Se alguém está errando, e se eu não consigo chegar para essa pessoa e dizer que ela está errando, de forma que ela não vá se ofender, e dizer para ela que ela está fazendo mal para ela ou para a sociedade,
De nada adianta eu apontar o dedo para ela. Adianta eu observar o que ela está fazendo, tomar para mim como lição e eu não fazer, eu não repetir. É isso que nós temos que aprender a fazer. Isso é ser virtuoso. E quando a gente aprender a fazer isso, a gente já vai estar já tirando o aspecto do interesse pessoal, da nossa dificuldade de angariar virtudes. E quem já angariou a virtude não tem que ser copiado. Eu não tenho que falar como Fênelon, eu não tenho que falar como Lamennais, eu não tenho que falar como Agostinho, São Luís, eu não tenho que falar como Cura das, como Joane, como ninguém. Eu tenho que ser eu tenho que falar do jeito que eu tenho que falar, da forma que eu tenho que falar. Eu me expresso da forma como eu consigo me expressar, né? A conquista minha, é minha conquista, é espiritual, é do meu reino do espírito essa conquista. Então eu tenho que ter uma personalidade própria. Cada um tem que ter a sua personalidade própria. Porque é através da personalidade própria que Deus vai nos avaliar. Entendeu? É assim. E essas pessoas que conseguiram chegar aqui a ajudar a Kardec a codificar a doutrina, imagine quanto essas pessoas calou. Imagine quanto eles calaram. Imagine quanto eles oraram, porque a oração é um excelente recurso para nós sabemos disso. Imagine o quanto eles sofreram, o quanto. Imagine João Vianney querendo ser padre e não conseguindo passar nas provas, não tendo inteligência suficiente para passar nas provas, mas entendendo que o amor dele era muito maior do que qualquer outra coisa. Entende como é que funciona? É assim. Eles sofreram, eles ultrapassaram limites, eles cumpriram as leis universais de forma correta. Então, ser virtuoso é uma coisa que exige muito. É uma coisa que exige muito, mas que não é difícil de conseguir, não. Bom, então eu fiz uma pesquisa através de Jung. Jung, ele classificou 5 tipos de personalidade. A personalidade da agradabilidade, a primeira que ele classificou, são as pessoas simpáticas, as pessoas boas ou as pessoas agradáveis, tá? As pessoas que têm agradabilidade, elas gostam de grupo, elas gostam de boa conversa e a agradabilidade pode ser também que a pessoa não seja agradável. E as que não são agradáveis, elas se preocupam com seus próprios pensamentos. Elas gostam de competir. A número 2 são as pessoas que usam rigor. O que é esse rigor que Jung quer dizer? Aliás, o Jung, eu nem falei dele. O Jung, ele é muito respeitado no meio espírita, por isso que toda vez que eu preciso recorrer a alguma coisa ligada à personalidade, à mente, à área do psicológico, eu recorro a Jung. Porque o Freud, ele tem algumas coisas meio fantasiosas. E o Jung era quase um espírita, ele é muito respeitado, né, no nosso meio, porque ele chegou bem perto. A parte científica da doutrina espírita, se nós estudarmos Jung com ela, muita coisa tem coerência, entendeu? E esses cinco tipos de personalidade que ele catalogou, foi mais ou menos o que o Kardec fez com a escala espírita. Kardec pegou os espíritos e catalogou, primeira ordem, segunda ordem, as classes, né? E o Jung fez isso aí, de acordo com tudo que ele angariou, de acordo com os pacientes que ele teve, né, com as pessoas que ele atendeu, ele compilou em 5 aspectos de personalidade, que é esse estudo aí que ele fez. Bom, já falei da agradabilidade, agora eu vou falar do rigor, que é o segundo aspecto psicológico. O rigor, as pessoas são ordeiras, elas gostam das coisas organizadas, elas gostam das coisas bem feitas. Todos os trabalhos que elas pegam para fazer, elas fazem com muito afinco, com muita seriedade. E são muito organizadas.
E o outro aspecto do rigoroso é o não rigoroso, que são os bagunceiros. São aqueles que deixam tudo jogado, que não deixam de ser responsáveis, não. Eles cumprem as suas responsabilidades. Mas eles não conseguem. É tudo jogado, roupa jogada, caneta jogada, tudo jogado. Não acham as coisas, perdem as coisas, enfim. Mas não quer dizer que sejam má pessoas. Eles fazem tudo o que eles têm para fazer. O terceiro aspecto, que é o aspecto da extroversão. O extrovertido, ele gosta de festas, ele gosta de boas conversas, ele gosta de boa resenha, ele gosta de reunir os amigos em casa para papear, para conversar. E o introvertido é justamente o contrário. O introvertido, ele gosta de silêncio, ele não gosta muito de falar, ele gosta de ficar quietinho no cantinho dele assistindo um filme, é muito caseiro. O extrovertido já gosta de estar na rua, já gosta de estar fazendo coisas que sejam na rua. Aí vem o número 4, o 4 típico que Jung classificou. Vê se a gente não consegue. Eu consegui me ver em alguns desses tipos aí. A gente às vezes não consegue se ver num só, consegue se ver em vários. Cada itemzinho, porque isso é personalidade. Então, oscila, né? Personalidades oscilam de acordo com o ambiente que a gente esteja, né? Aí vem o número 4, o quarto tipo que Jung classificou, que foi o neurótico. O neurótico, o mundo todo é perigoso para ele. Ele acha que em tudo há perigo, em tudo há problema, em tudo há risco. Tem tendências a ser ansioso e depressivo. E o outro lado do neurótico é o não neurótico. Leva a vida com menos ansiedade, mas ainda tem assim algum receio, fobia social, vamos dizer assim, fobia social. Ainda tem um pouco de dificuldade de se relacionar. Aí o quinto e último aspecto, que é o criativo. O criativo, ele está sempre aberto a novas experiências. Ele aceita sugestões, ele gosta do novo, ele gosta que as pessoas opinem no que ele faz. Geralmente ele agrega pessoas num grupo e todas as pessoas do grupo dele conseguem dar opinião e participar, e tudo que se fala, se é bom, é aproveitado, entendeu? E o outro lado do criativo é o pragmático. O pragmático, ele segue sempre as mesmas regras. Ele não gosta muito do novo, de coisas novas. Ele gosta de... Ele é metódico, vamos dizer assim, ele é metódico. Ele gosta de seguir o que ele acha que é correto. Não segue muito o que os outros falam, não. É o que ele gosta, o que ele quer. Aí, gente, o que acontece? O que acontece? Pergunto a vocês. Uma coisa que eu observei. O que acontece com essas personalidades todas? O agradável, o desagradável, o que é organizado, o que é bagunceiro, o que é extrovertido, gosta de conversar, o que é introvertido, que é calado, o que é neurótico e o que não é neurótico, o pragmático, o criativo e o não criativo, o competitivo. O que acontece com todos esses aí? Ó, Deus nos mistura. Deus nos mistura. Então, além da gente ter que colocar de lado o interesse pessoal, da gente ter que parar de criticar, parar de copiar a forma de ser dos outros, parar de tentar ser como os outros, parar de falar coisas que as pessoas às vezes não vão entender o tempo do outro, entender a cultura de quem você está conversando, para quem você está falando. E isso aí. O que vai acontecer com o bagunceiro? Vai casar com quem? Vai casar com a arrumadinha, com a chata. Foi o que aconteceu comigo e com meu marido. Eu era arrumadinha demais, meu marido era bagunceiro demais. Mas a gente se completava de uma tal forma que ele era muito observador.
E ele não achava as coisas, ele me perguntava. Aí eu dizia a ele onde estava. E o que ele passou para mim foi que ele me fez uma pessoa muito mais estudiosa. Eu não era estudiosa. Eu pegava um livro, passava assim a coisa, sabe? Aí às vezes ele estava olhando o que eu estava lendo. O que é isso aqui, sério? Não sabia responder. Nossa, como ele reclamava comigo. Você não leu, você não prestou atenção no que você leu. Você precisa ler e entender o que você tá lendo. Entende como funciona? Lá na casa espírita, aquele que gosta de chegar cedo para a reunião e fica quietinho lendo um livrinho, o introvertido. Aí quem é que vai sentar do lado dele para assistir a palestra? O extrovertido. Entendeu? Vai falar pelos cotovelos. E o introvertido só assim, ó. Entende como Deus faz? Ele mistura, gente, ele mistura. Mas por que ele mistura, gente? Por que essa misturada toda de personalidades? Porque Deus entende que quando eu sou criativa, estou perto de quem não é criativo, eu tenho que passar o meu ensinamento para que o outro se transforme em criativo, que é uma coisa boa ser criativo. Para quando eu sou organizada, eu tentar ajudar quem não consegue se organizar. Porque às vezes não ser organizado não é malícia, não é maldade não. É questão de ordenamento mesmo, é questão de persona, de personalidade mesmo. Isso não é um defeito. Isso é uma coisa a ser conquistada, são conquistas. Assim como o organizado demais, às vezes pode se tornar chato. Gente, tudo demais enjoa, exagerado não é correto. Não pode haver exagero, tem que haver meio termo, né? Tem que haver coerência, como disse lá no dicionário. Tem que ser o desejável, né? Você não pode exigir certas coisas de traços de personalidade que você tem, que o outro tem igual a você. Isso é dentro de casa, com a nossa família. A gente não pode exigir que a mãe da gente pense como nós, que o irmão pense como nós, que o avô pense como nós, como a tia, como o primo pense como nós. Cada um tem a sua persona, cada um tem a sua forma de ser. Entende? E na hora que a gente está no supermercado, na hora que a gente está na rua, dentro de um ônibus, na hora que nós estamos trabalhando, eu trabalho com criança, cada um tem uma forma de ser. Temos que gostam de ficar agarrada comigo, temos que não gostam de fazer trabalho, então tem que ser tudo muita conversa, muito papo, muito amor, muito carinho, muito traquejo, né? Muito traquejo. Nós precisamos ter traquejo social para poder viver, traquejo social. E isso não é uma coisa falsa, não, isso é uma coisa que é o pequenininho que a gente tem que começar a fazer. A gente começa a ter traquejo social no pequenininho, na fila do banco, na fila do pão, no supermercado, com as pessoas na rua, com aquele que gosta de ultrapassar a fila à nossa frente. Enfim, a gente vive N situações em que a gente vê isso aí, a mistura. É um liquidificador. Deus pega e mistura todo mundo. E ele vai botar dentro de uma casa pessoas com vários tipos de personalidade, com vários tipos de história, né? E aí eu me perguntei, eu fui olhar também lá a escala espírita, e eu me perguntei, por que lá na escala de evolução espírita, porque é assim que a gente tem que fazer, né? A gente tem que raciocinar, pegar tudo isso que Kardec trouxe para nós, trazer para os nossos dias atuais e começar a pesquisar para entender por que eu ainda não faço o que é para ser feito. E eu fui olhar a escala espírita e eu reparei o seguinte, Kardec não colocou lá na escala de evolução espírita
traços de personalidade. Não colocou. Mas por que ele não colocou traços de personalidade? Porque os traços de personalidade vão oscilar. E quem é criativo pode chegar na virtude relativa? Claro que pode. Quem é bagunceiro chega? Claro que pode. Porque ser bagunceiro é persona. Ele pode ser bagunceiro, mas ele pode ser caridoso. Ele pode participar de uma linda obra de arte, mesmo sendo bagunceiro. Então, o bagunceiro pode chegar a ser virtuoso, o pragmático, o neurótico, enfim. Todas essas classificações aí de Jung, todos nós temos condições de sermos virtuosos, independente de sermos isso ou aquilo, de termos essa personalidade ou aquela outra. Vai depender da ginástica espiritual que nós fizermos, dos interesses pessoais que nós vamos apagando, da quantidade de dedo que a gente aponta, vai depender de oração, vai depender de esforço, vai depender disso tudo. E quando eu não vejo traços de personalidade na escala evolutiva que foi feita por um homem extremamente inteligente, extremamente observador, extremamente perspicaz, inteligente, como Allan Kardec, e eu só entendo o seguinte, que realmente não houve necessidade. Então a personalidade, a forma de ser de cada um de nós, é problema de cada um de nós. Não é para ser apontada e não é para ser denegrida. Eu não posso fazer pouco de ninguém, eu não posso diminuir ninguém, quer que seja, porque não pensa como eu. Eu sou eu, o outro é o outro. O outro não pode ter meu pensamento, porque o outro não pode ser eu. Ele não pode ser eu. E sequer ele vai poder ter meu pensamento e acesso ao meu pensamento. Acesso ao meu coração. Ele pode ter acesso ao meu amor, ao meu coração ele não vai ter. Porque o que tem no meu coração, só quem sabe é Deus, mais ninguém. Então, gente, eu parei para observar tudo isso e eu vi o seguinte, que além do interesse pessoal, além dos esforços que a gente tem que fazer, né, que o livro dos Espíritos nos fala, nós temos que vencer vício, orgulho, vaidade, são N coisas que a gente tem que fazer. Mas eu acho que o principal, para a gente começar do pequenininho até o maior, até o esforço maior, é que a gente não deve ficar criticando e nem ficar olhando o telhado do outro, não. Porque o telhado do outro, todo mundo que está encarnado aqui, o seu altivo, que foi presidente da Casa Leon Denis, ele falava muito isso. Todo mundo que está encarnado aqui tem telhado de vidro. Todo mundo. Então, não são personalidades concretizadas. Não são personalidades formadas. Nós somos personas ainda em formação. Ainda oscilamos entre o amor, o ódio, a raiva. Entendeu? Então, a gente não pode criticar ninguém, avaliar ninguém. O que a gente pode fazer é tentar ajudar da melhor forma possível. É aí que entra o desinteresse pessoal nessa ajuda e é aí que vai entrar a avaliação que Deus vai fazer de nós, para que a gente consiga chegar ao relativismo do absoluto, né? Outra coisa que eu observei muito aqui no nosso estudo foi o seguinte. Lá no finalzinho, no último parágrafo do nosso estudo, o François fala o seguinte: ó, vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios,
e que sabeis a quem a fez, e sabeis quanto o homem está longe da perfeição. Gente, quando nesses livros da codificação eles falam assim: ó espíritas, para vocês espíritas, eles querem dizer o seguinte: muito vai ser cobrado para quem muito foi dado. Nós recebemos muito diariamente. Imagine que nós, com o conhecimento que nós temos, nós somos o grupo, porque o espiritismo ele é uma forma de vida, né? E se a gente tivesse que ir aí para outros universos, outros planetas, e se a gente achasse uma forma de vida, mesmo que não fosse uma forma de vida que verbalizasse como nós, que falasse, que tivesse a mesma língua ou a mesma forma de ser, a mesma aparência, se fosse outra aparência, mas eu acho que a gente ia conseguir se comunicar com eles, sabe por quê? Era só a gente falar em Jesus. Ô, meu irmão, você tá por aí há tanto tempo, né? Jesus me trouxe até aqui para te conhecer. Então imagina, nós temos essa condição, porque nós sabemos que pode existir outros mundos habitados, a gente sabe que há muitas moradas na casa do Pai, a gente sabe isso tudo. A gente sabe tudo. A gente sabe tudo. A gente recebe muita coisa. Então, quando na codificação está escrito assim: ó vós espíritas, espíritas, tudo com exclamação, né? Tudo com exclamação. Quando tem isso, gente, vamos nos ligar, porque o dedo está apontado para nós. E não é qualquer dedo, não. Não é qualquer dedo, não. É dedo apontado de quem sabe que nós realmente estamos recebendo muito e que a gente já tem que começar a fazer o tal do esforço, nem que seja pequenininho, e que a gente ainda não faz. Entendeu? Então ele continua a dizer o seguinte: não vos entreguei jamais a semelhante tolice. Que tolice é essa? O orgulho e a vaidade. É apontar o dedo para você e dizer: oi, hoje eu fiz caridade. Oi, hoje eu vou para casa espírita. Hoje eu vou fazer palestra. Hoje eu vou fazer uma reunião. Oi, você vem me ver? Olha que eu aqui, ó. Entendeu? Vai lá e faz. Vai lá, dá teu recado e vem embora para casa. Entendeu? Então ele diz aqui, ó: a virtude é uma graça que desejo a todos os espíritos sinceros. Sinceros. É preciso haver sinceridade em nós. Mas eu lhes direi: mais vale menos virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que a humanidades sucessivas tem se perdido. É pela humildade que um dia eles deverão se redimir. E esse recado é para nós espíritas. Ó vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios. Então, gente, o que a gente, pelo menos eu, né, o que eu tomei de lição nisso tudo aí que nós vimos, é que todos esses aí que já conseguiram ser virtuosos, Francisco de Assis, imagina o tanto que ele sofreu com aquele pai, o tanto que ele teve que engolir, né, seco,
Imagina tudo o que Jesus passou. Imaginem tudo o que esses aqui, alguns eu li a história deles. Essa história do João Vianney, ela é uma história linda. Inclusive tem uma mensagem dele aqui no Evangelho, vale a pena até procurar para ler, e que nós vamos ver o nível desse irmão. Se ele tinha dificuldade para passar em algumas matérias, a mensagem que eu li dele aqui no Evangelho, eu devia até ter separado para trazer, mas esqueci, é muita coisa que a gente vai buscar, a gente acaba esquecendo. A mensagem que ele trouxe aqui, você vê que é um espírito com muito conhecimento de causa, é um espírito com muito amor no coração. Só o fato de se juntar a Kardec para trazer para nós essas mensagens maravilhosas, imagina o que essa pessoa não passou. Ele nasceu numa família muito pobre, o cura d'Ars. Ele viveu uma vida muito difícil, muito sacrificada. E eu vi que ele foi jogado dali para lá, dali para cá, porque não conseguia se ordenar padre, mas ele nem ligava para o título. Ele queria mesmo não trabalhar, ele queria mesmo era atuar na caridade, ser bom, né? Então, vamos começar a prestar atenção, né? No tipo de vida que a gente leva, vamos começar a prestar atenção no que a gente tem feito dentro dos nossos lares, os nossos familiares difíceis. Vamos prestar atenção para ver se às vezes quem a gente pensa que é difícil é fácil, e o difícil somos nós mesmos. E a gente tem que prestar atenção se somos nós os causadores do mal ou dos males existentes dentro da nossa casa. Porque se formos nós vamos ter que arcar com essa consequência. Porque se todos dentro do mesmo lar são espíritas, todos serão responsáveis. Mas se somente você é espírita e está causando, e você mesmo está causando mal dentro do seu lar, e eu nesse sentido eu observo muito, sabe? Para ver se quando eu estou implicante, eu fico, não, peraí, eu tenho que mudar, não é assim. Então a gente tem que se observar, sabe? A gente precisa se observar. Se não somos nós mesmos os males aonde a gente chega. A gente tem que observar se nós não somos o mal da nossa família, o mal que está acontecendo na casa espírita, se a gente está afetando alguém, se a gente está fazendo mal a alguém, a gente está deixando de amar, se a gente está deixando de prestar atenção em alguém que precisa da tua palavra, do teu amor. Isso tudo a gente já pode ver. São os pequenos esforços pessoais que a espiritualidade está mandando a gente falar no Livro dos Espíritos. E se Jesus, quando esteve aqui na Terra, escolheu apóstolos para segui-lo, cada um com um gênio diferente, cada um com uma personalidade diferente. Pedro era extremamente irritadiço. Filipe tinha verdadeira adoração pela sua própria aparência. Mateus era um pouco interesseiro, mesmo depois de ter se tornado apóstolo. Mateus era aquele que conseguia trabalhar com finanças, de qualquer forma, por ter sido cobrador de imposto, né? Judas mostrou, né, como era a personalidade dele para Jesus. E Jesus já sabia, né? Jesus conhecia a todos profundamente.
Tanto que quando ele chama Mateus, que ele vai lá, que ele entra na casa de Mateus, que Pedro achou aquilo horrível. Ele estava olhando lá na frente. Ele sabia o que Mateus ia fazer com a palavra dele. Ele sabia. Ele sabia. E quando ele chega também na estrada de Damasco, que ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Paulo de Tarso, o irritadiço doutor da lei, o homem da razão, o homem que a tudo colocava razão, para tudo. Profundo conhecedor do Torá, mas profundamente racionalista, racional. E quem foi que ficou perto de Paulo? A doce Abigail, o doce Estevão. Quem é que acompanhava Paulo nas idas dele aos locais? Barnabé, o doce Barnabé. Então, a gente vê que é uma misturada. Essa misturada aí que Jesus faz. Ele nos mistura. Vamos parar de querer se meter na personalidade do outro e entender porque que o outro está fazendo aquilo ou aquilo outro. Vamos ser mais complacentes, mais amorosos e começar do pequenininho. Ao invés de apontar o dedo, abrir os braços. Abrir os braços. Vamos então encerrar o nosso estudo. Estou muito feliz de poder ter feito esse estudo. Muito obrigada por essa oportunidade. E eu desejo que Jesus, Francisco de Assis, estejam docemente amparando todas as tarefas que ocorrem no nosso NEFA. Vamos orar? Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada por essa oportunidade desse estudo, onde nós podemos escutar a Tua palavra, a opinião dos Seus mensageiros, para podermos trazer para nós um pouco mais de sabedoria, para que a gente possa tentar ir diluindo aos poucos esse orgulho e essa vaidade que ainda temos no nosso coração, para a gente conseguir alcançar a virtude relativa, para que nós consigamos chegar à verdade absoluta do nosso Pai. Muito obrigada por tudo, amigos espirituais, e que essa paz que eu estou sentindo nesse momento aqui, ela possa chegar aos lares de todas as pessoas que assistirem a esse vídeo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.